Bem, estou aqui novamente para continuar a contar os eventos sinistros que aconteceram em minha vida. Após passar por maus bocados nas casas em que morei anteriormente, me mudei para São Paulo para um apartamento, pois como morava sozinha achei que seria mais seguro morar em um apartamento do que em uma casa. Nos primeiros meses foi uma paz total, sem sustos e nem nada de anormal. Não haviam barulhos estranhos, vultos e nada do tipo. Mas depois de algum tempo a alegria acabou. Começaram novamente a acontecer fatos estranhos, e dessa vez parecia que as forças malignas estavam mais fortes. Primeiro comecei a escutar pessoas me chamando do lado de fora da porta do apartamento, mas não era uma voz humana comum, era uma voz demoníaca, meio rouca, grave e profunda. Quando eu ia ver o que era, não havia nada lá. Em seguida percebi que as trancas das portas estavam se mexendo sozinhas e em certos momentos meus cachorros começavam a latir olhando para uma parede como se houvesse alguém ali, mas não havia nada. Parecia cena de filmes de terror. E eu sozinha no apartamento não sabia o que fazer. Ficava muito apavorada. Em uma certa noite, quando eu já estava dormindo, acordei com uma voz me chamando e ao mesmo tempo um barulho como se fosse alguém mexendo nas trancas das portas, só que dessa vez a voz e os barulhos vinham de dentro do quarto, e isso tudo de madrugada. Entrei em desespero, saí correndo do apartamento e desci para a portaria do prédio. Não queria mais voltar lá de jeito nenhum. Acabei dormindo sentada na mesa da portaria de tanto medo que eu estava. Quando clareou o dia, acabei voltando para o apartamento, pois não tinha outro lugar para ir, e afinal, esse era o meu lar. Era sempre assim. Esses fatos assombrosos se repetiam da mesma forma, até chegar ao ponto em que eu achava que estava ficando louca. De saco cheio disso tudo, em um certo dia fui a um centro espírita para ver se alguém poderia me dizer o que eu poderia fazer para me livrar disso tudo. Cheguei ao centro e não contei detalhes à moça que me atendeu, portanto ela sabia pouco sobre o que acontecia. Então ela me orientou, dizendo que me colocaria em um cômodo onde ela recebia espíritos e que haveria alguns procedimentos. E assim foi. Ela me colocou no cômodo e pronunciava algumas palavras que eu não entendia muito bem. Acho que ela estava rezando para os espíritos, não sei. Em seguida ela saiu do cômodo e disse que eu teria que ficar lá por uns 10 minutos sozinha e no escuro, e que não poderia sair de lá, acontecesse o que fosse, mesmo que se eu ouvisse algum barulho ou visse alguma coisa estranha. Ou seja, a regra era para que eu ficasse quieta e não fizesse nada. Então ela fechou a porta e eu fiquei naquele cômodo sozinha e no escuro. Após alguns instantes, começaram a cair coisas pelo cômodo todo, e surgiram alguns barulhos como se fossem pessoas andando lá dentro. Foram 10 minutos de horror. Então ela me disse que haviam muitos espíritos junto de mim, mas havia um em especial, e ela descreveu esse espírito, e segundo sua descrição, só podia ser um amigo meu que havia morrido há alguns anos. Segundo ela, esse espírito estava perto de mim para me proteger dos espíritos malignos que queriam fazer mal para mim. No entanto, esse espírito do meu amigo acabava me prejudicando por estar comigo dia e noite, sem dar descanso. Ela fez alguns procedimentos e acabou conseguindo tirar todos os espíritos maus de perto de mim, mas também acabou tirando o espírito do meu amigo, o qual estava me ajudando, pois além de estar me prejudicando, precisava seguir seu caminho para a luz e descansar. A moça também descreveu os espíritos que estavam me fazendo mal. Eles estavam nas casas em que morei, e acabaram me acompanhando para onde eu fosse. Seu objetivo era a realização de coisas malignas, como morte e separação. Depois de tudo o que a moça fez no centro espírita, graças a Deus todas aquelas grandes perturbações acabaram e tudo se tranquilizou, pelo menos grande parte. Às vezes eu ainda via algo ou ouvia algum barulho estranho, mas não como antes. E finalmente tudo isso acabou de forma definitiva quando fui mãe. Eu acredito que nesse momento eu fui abençoada e nunca mais vi nem ouvi nada sobrenatural. Mas até minha filha nascer ainda aconteciam algumas coisas estranhas,
mas nada que incomodasse ou me fizesse mal. Meu marido já chegou a passar algumas cenas de terror comigo, mas isso já faz 6 anos e nunca mais aconteceu. Essa foi minha história. Acreditem, passei realmente por tudo isso, por incrível que pareça. Isso aconteceu comigo tem mais de 1 ano, e na maior parte dos dias, eu não costumo ficar lembrando. Mas alguns fatores como ficar sozinho em finais de semana chuvosos, em que tudo parece mais solitário, desencadeia essas lembranças com mais vivacidade na minha memória. Eu sempre fui interessado nesses relatos que contam pela internet, às vezes sem nem saber se são histórias verdadeiras, mas é algo que eu procurava como uma droga, que por mais que me causasse medo e aflição, depois que passava o efeito eu repetia. Mas me ocorreu que eu nunca relatei nenhuma experiência minha, talvez por não achar que isso fosse trazer algo de bom para ninguém. Por outro lado, acho que liberar essa sensação que eu estou sentindo agora possa me fazer melhorar. Além disso, quem for ler isso pode nem acreditar no que eu experienciei, como eu mesmo já fiz muitas vezes com os relatos de outras pessoas. Então, eu moro num alojamento estudantil, num apartamento com sala que também é cozinha, banheiro e 3 quartos, que na época só tinha eu morando. O prédio costuma ter vida durante o semestre, apesar da correria da vida de estudante, minha e dos meus vizinhos, mas durante as férias a maioria vai para as casas das famílias descansar. Mas minha família mora longe e eu não tinha dinheiro para sair da cidade nas férias, então meus dias se resumiam em leituras e chás. A solidão não costumava me afetar tanto e o medo, que eu costumava sentir desde a infância, eu já aprenderá a lidar com ele. Era o que eu achava. Eu, tendo ficado o último daquela rodada de estudantes que passaram pelo apartamento, fiquei com as chaves dos 2 quartos que ficaram vagos, apesar de nenhum dos 2 antigos ocupantes terem saído por terem terminado o curso, mas simplesmente foram morar em outro lugar. E só passariam a ter moradores novos no começo do outro ano. Mas eu deixava as chaves em um vaso de madeira que ficava em cima da geladeira, na sala, nem pensando na existência dos quartos, que ficavam trancados na maior parte do tempo. Uma noite eu acordei para ir ao banheiro de madrugada, no escuro mesmo, como de costume, e notei, através das frestas dos cantos da porta, que a luz de um dos quartos estava acesa. Na hora eu senti um calafrio, andei depressa pro meu quarto, acendi a luz e tranquei a porta. Naquela noite eu dormi de luz acesa. No outro dia, de manhã, criei coragem e destranquei a porta daquele quarto. Abri, e nele tudo estava como eu me lembrava. Um colchão no chão, uma escrivaninha e um guarda-roupa vazio, janela fechada e um leve cheiro de mofo. Mas a luz estava apagada. Lancei a mão no interruptor e nada, foi então que eu olhei pro bulbo e não tinha lâmpada. O calafrio voltou com intensidade maior, então eu tranquei a porta daquele quarto o mais rápido que pude e saí do apartamento. Fui andar na rua. Mas uma hora eu teria que voltar para aquele lugar. Meus amigos que moravam por ali na vizinhança estavam todos de férias em suas casas de verdade. Eu teria que enfrentar aquele medo sozinho mesmo. Antes de anoitecer, então, eu fui pro apartamento, abri a porta do outro quarto vago, não sem antes conferir se ali tinha luz. Tinha, e eu a acendi, assim como as luzes da sala, do banheiro e do meu quarto, deixando trancado só aquele sem luz. Foi assim que eu consegui colocar a cabeça no travesseiro à noite. Mas não significa que eu dormi. A partir de um certo tempo que eu estava deitado, começou a garoar fininho. Chuva sempre me traz uma sensação gostosa e estranha ao mesmo tempo, não sei explicar. Fiquei prestando atenção ao som da chuva, até que quase peguei no sono. Quando a porta do quarto que ficou aberto começou a fazer barulho. Deve ter sido o vento, eu pensei. Mas as janelas estavam todas fechadas. Então, ouvi um trovão e a chuva engrossou, tornando qualquer rangido posterior que acontecesse menos audível. Minutos depois, começou a me dar vontade de urinar.
Comecei a cantar mentalmente alguma música alegre e criei coragem para ir ao banheiro em meio ao som das trovoadas. Quando eu estava no meio do meu alívio, ouço um estrondo bem mais alto, um raio por perto, e segundos depois, acaba a luz. Não me saía mais nenhuma gota de xixi, mesmo eu ainda não tendo terminado. Fiquei ali, parado no escuro, sem reação. Até que eu comecei a ouvir o barulho da fechadura da porta da frente. O apartamento é bem compacto, então dava para ouvir. Me tranquei no banheiro, no escuro, e não emitia nem som de respiração, embora eu soubesse que quem, ou o que quer que estivesse mexendo na porta soubesse que eu estava ali. Tentei me tranquilizar imaginando que poderia ser só um ladrão, se é que podemos colocar dessa forma. Eu não tinha nada de valor, e pouco que tinha faria falta, mas eu não estava em condições para impedir alguém. Foi o que eu disse para mim mesmo, enquanto os passos eram dados dentro do apartamento, como se o sujeito estivesse fazendo uma ronda. Deve ter entrado no quarto aberto e no meu, que também estava aberto. De repente, silêncio novamente. Minutos depois, a luz voltou. Saí do banheiro com um rodo na mão, conferindo cada canto, embora com medo de realmente achar algo. Mas, para minha surpresa, nada. A porta da frente estava trancada e a fechadura intacta. O quarto trancado eu não tive coragem de abrir. Depois da inspeção eu corri pro quarto, tranquei a porta e fiquei com a luz acesa embaixo da coberta até amanhecer. Quando me levantei é que me dei conta de que o apartamento estava com o chão todo enlameado, como se alguém tivesse pisado logo depois de ter sujado os sapatos com muita lama. Mas não dava para distinguir formas de pegadas nem nada. Pois bem, tive que limpar tudo. O curioso é que os rastros iam na direção do quarto que ficou trancado, e dava para ver que a lama continuava depois da porta. Mas eu não lembro de ter ouvido nenhum barulho da fechadura desse quarto. Achei estranhíssimo e fui abrir a porta, não sem pegar o rodo antes para usar como arma caso fosse necessário. Abri, e estava as mesmas coisas, o mesmo bulbo sem lâmpada, mas o colchão também estava todo enlameado. Aquilo dormiu ali? Eu já não sabia o que fazer. Retirei o colchão do apartamento para que não mofasse ali e fizesse tudo ali dentro feder. Estava pesado e bem úmido, e mais morno do que eu esperaria de um colchão cheio de lama. Mas peguei ele da mesma forma e o coloquei no corredor do andar. Terminei a limpeza e saí como de costume para ver um pouco de vida fora daquele cubículo. Pensei em chamar a guarda universitária, mas me chamariam de maluco. Mas eu só conseguia pensar nesses acontecimentos. Voltei no fim da tarde para repetir o ritual, já achando que eu estava começando a ficar louco, como muitas pessoas já ficaram nesse alojamento. A noite chegou e eu trancado no quarto. Tinha improvisado um pinico para não ter que ir ao banheiro de madrugada. Naquela noite não ouvi nada. Nem na seguinte. Quando consegui começar a ter uma noite de sono, acordei com um estrondo de porta batendo com muita força. Era de um dos quartos, não sabia dizer qual. E não parou. Ouvi as janelas sendo abertas com violência, depois sons de coisas caindo no chão na sala. Me enfiei embaixo da cama e chamei a polícia aos sussurros, apesar de ter sido recomendado pelos colegas moradores a não contar com a PM. Só saí dali quando ouvi o bater de um policial. Me dirigi à porta da frente, não antes de notar que o apartamento estava totalmente normal. Nada jogado, nada quebrado, porta de um quarto trancada e outra aberta, com tudo aceso. Tive que falar com o policial que deveria ter sido o trote de alguém. Ele me contou um sermão e saiu. E eu corri pro meu quarto de novo. No dia seguinte eu tentei investigar o que tinha acontecido. Bati na porta de um apartamento vizinho. Não tinha ninguém na hora. Bati em outro e um cara me atendeu. Eu aproveitei que ninguém realmente me conhecia ali, a não ser meus amigos, e fingi ser vizinho do apartamento onde, na verdade, era eu quem morava. Falei que ouvi barulhos estranhos, como se tivesse tendo alguma confusão no dito apartamento. Perguntei se o cara tinha ouvido algo. Ele disse que não ouviu nada.
Depois desse dia eu peguei o colchão que estava sujo, limpei e deixei secar, e o coloquei de volta no quarto. Comprei uma lâmpada baratinha para colocar no quarto que estava faltando, e passei a deixar todas as portas abertas à noite. E só deixava acesa a luz do meu quarto e trancava a minha porta. Nunca entrou ninguém de carne e osso ali. Era sempre meu colega de apartamento misterioso, como eu o apelidei na minha mente. Havia noites em que ele estava nervoso, e eu ouvia o estardalhaço insano por horas a fio. Outras, eram só os passos pesados e lentos. A lama parou de aparecer e eu tentei me acostumar com aquilo. Uma vez tentei me comunicar com ele, através de leves batidas na parede que separa o meu quarto do que ele estava, mas isso o irritou profundamente. Desde então eu fiquei no meu canto, já que agora eu era só um hóspede nesse apartamento, que pertencia a ele. Meses depois, era quase como se a estadia dele nunca tivesse existido. Vieram novas pessoas para os quartos, gente boa, que nunca relataram nada de fora do normal. Eu, no entanto, sigo procurando evitar irritá-lo, por via das dúvidas, para ter um pouco de paz. Quando me mudei para aquele apartamento, jamais poderia imaginar que pudesse passar por uma experiência tão aterrorizante como aquela. Eu estava com toda a mudança ainda espalhada pelo apartamento, e ainda meio atrapalhado com tudo, sendo que em uma noite eu já estava quase dormindo e escutei no banheiro o barulho de água correndo e fui meio sonolento e cambaleando de tanto sono conferir, e me deparei realmente com a torneira aberta. Mas o que eu estranhei é que as duas torneiras estavam abertas e no máximo. Tratei logo de fechar e olhei à volta e não vi nada de anormal, então saí e voltei para a cama. Alguns dias se passaram e acordei com o barulho de água correndo e fui ao banheiro, e minha surpresa foi maior ainda quando me deparei com as duas torneiras e também o chuveiro aberto no máximo. Aí realmente já era demais, verifiquei tudo que pudesse fazer aquilo, mas não cheguei a conclusão nenhuma. Mais alguns dias e acordei sobressaltado com uma risada cheia de chiados, como se fosse alguém com dificuldade para respirar, mas que estivesse rindo muito. Aquilo me fez ficar paralisado, fiquei esperando ouvir mais alguma coisa, e ouvir o barulho de água correndo. Acendi todas as luzes e fui ver o banheiro e estava inundado, com um sabonete no fundo da pia que impedia que a água escorresse normalmente para o ralo. Então ela estava transbordando, o chuveiro também estava ligado, o banheiro todo inundado e já estava molhando todo o corredor. Aquilo foi o suficiente para eu perder o sono de vez. E quando terminei de secar tudo, resolvi fazer um café e esperar a hora de sair de casa. Não tinha mais clima para dormir. Ficava pensando o que poderia estar fazendo aquilo. Claro que no fundo só poderia ser algo sobrenatural, não tinha outra explicação para aquilo, ainda mais que depois disto. Mas alguns dias se passaram, e novamente as torneiras e chuveiros ligados. As toalhas dentro do armário debaixo da pia estavam todas encharcadas. Não tinha sossego e ficava muito amedrontado. Um dia estava lendo antes de dormir quando a lâmpada do quarto piscou algumas vezes e queimou. Tratei logo de trocá-la. Mal havia rosqueado e desarmado a escada e começado a ler novamente quando esta lâmpada também queimou. O que fez eu comprar mais algumas no dia seguinte, e quando troquei essa lâmpada e coloquei a outra, ela estalou e queimou. Claro que a essa altura eu não dormia mais sem as luzes ligadas porque morria de medo de que algo maior pudesse acontecer ou que pudesse ver. Acordei no meio da noite e a lâmpada do corredor estava piscando como querendo queimar, mas depois voltava ao normal. E depois começava a piscar e ficar fraca e piscava mais algumas vezes e voltava ao normal. Por mais que tentasse ignorar, era impossível. Não conseguia mais me concentrar no trabalho e uma amiga do trabalho disse que era tudo alucinação minha. Eu então convidei ela para passar uns dias lá em casa e ela topou. Nos primeiros dias ela ficava me encarnando dizendo: "Está vendo? Não acontece nada, absolutamente nada." Mas depois de uma semana ela mudou de ideia,
porque ela estava no quarto do lado dormindo e eu fui acordado com ela aos berros, e quando eu cheguei correndo e acendi a luz, ela disse que algo pesado se jogou em cima dela, e depois rolou para fora da cama. Eu ainda fiquei olhando pelo quarto e embaixo da cama e ela ficou sem graça e eu disse: "Você não disse que não acontecia nada?" Ela ficou com cara de tacho e no dia seguinte arrumou as suas coisas e se mandou. Mais algumas noites e fui eu que dei um berro, mesmo com as luzes acesas, eu senti aquela risada de alguém com bastante falta de ar, só que dessa vez era bem alta. Depois fiquei ouvindo palmas, saí meio que correndo e ao entrar no corredor pisei em algo escorregadio e caí no chão batendo com a cabeça. Quando dei por mim estava todo molhado. Fui tateando o interruptor com o coração batendo a mil e descobri que eu havia pisado em um sabonete. O banheiro e o corredor estavam alagados. A cabeça latejava bastante, botei a mão nela e olhei a mão que escorria sangue, e dessa vez a risada estava mais forte ainda. Fechei rapidamente o registro e acabei indo dormir no carro. Na hora de tomar banho evitava ficar com os olhos fechados. Estava inverno no Rio de Janeiro, então o banho só com água bem quente e de repente vinha um jato de água gelada nas costas e no corpo todo, chegava a dar um pulo de susto por causa do corpo quente recebendo um jato de água fria. Um técnico veio ver o aquecedor, mas disse que ele estava bom, sem ter apresentado nenhum problema. No meio da noite às vezes acordava também com barulho de algo de metal arrastando e quando ficava parado prestando atenção o barulho parava. Ouvia barulho de coisa quebrando, tipo um vidro, um jarro sendo quebrado e quando ia verificar não tinha nada no chão. Mas teve um dia que ouvi um desses barulhos de coisa quebrando e realmente o vidro da janela do outro quarto estalou todo. A tomada do banheiro também. Às vezes dava choque quando eu ligava ela. Não era um choque grande, mas o suficiente para tremer e tirar rapidamente a mão assustado. As luzes continuavam com problema, principalmente a do meu quarto. O vidro da janela que havia sido trincado foi trocado. A própria cúpula da luz do banheiro também rachou de uma ponta a outra em questão de um dia, caindo um pedaço no chão. Às vezes sentia um forte cheiro de naftalina, de coisas velhas guardadas e que não tinham explicação nenhuma, cheiro de mofo, mas não tinha razão para isto, porque os cômodos estavam sempre bem arejados e aquele cheiro de naftalina às vezes era tão forte que chegava até a irritar o meu nariz. A porta da cozinha às vezes batia com tanta força que a chave saia da fechadura e caia no chão, as pancadas chegavam a deixar marcas na porta. Havia um barulho parecido como o de uma lâmina ou folha de alumínio sendo balançada com força e havia barulho de tecido sendo rasgado. Meu irmão chegou de viagem e foi dormir lá em casa. Quando eu estava dormindo, de repente senti algo subir na cama e me pisar. Era algo invisível, continuava a me pisar e se jogou em cima de mim e depois rolou para fora da cama, tal como a amiga tinha falado. Estava com a luz do abajur ligada e não vi nada. Olhei a toda a volta e também não havia nada, absolutamente nada. Neste momento estava com o coração disparado e ofegante. Ouvi meu irmão me chamar do banheiro. Pulei correndo da cama e acabei metendo o pé na água porque mais uma vez a torneira do banheiro estava ligada e a pia transbordava. Ele já estava fechando as torneiras e ao mesmo tempo me perguntava como eu havia esquecido de fechar tudo. No momento em que terminava de fechar as torneiras e o chuveiro, uma luminária do quarto que ele dormia foi arremessada com violência na parede do corredor. Nós tratamos de sair de lá rapidamente e voltamos no dia seguinte. No dia seguinte, vimos que a luminária estava espatifada no mesmo lugar no corredor. Vimos parte de suas roupas que estavam na mala de viagem tinham sido jogadas por todo o quarto. Ele disse que estava tudo arrumado quando saiu do quarto para fechar a torneira, e quando saiu da cama teve a impressão de ter visto alguém atrás dele no espelho que havia no quarto, tendo tomado o maior susto. Ele disse que até pensou que era eu, mas logo recuperado do susto foi fechar a torneira, quando eu apareci em seguida. Ele disse que aquilo não era coisa deste mundo e tive que concordar.
Ali foi o meu limite e tratei de me mudar no mesmo dia. Tinha me mudado para um apartamento de 2 quartos e ainda estava acabando de decorá-lo. Cheguei em casa tarde da noite e tomei um resto de café meio morno que ainda estava na garrafa térmica e me joguei na cama de tão exausta. Ainda por cima estava um dia daqueles frios de rachar que faz no Rio de Janeiro, quando vem aquelas frentes frias. Logo tratei de me enfiar nas cobertas e dormir. Eu havia desligado a luz e estava retirando um par de brincos da orelha, e ainda sentada recostada na cabeceira da cama, quando eu fiquei intrigada com um barulho de sapato de salto alto vindo da sala e entrando pelo corredor do apartamento, e logo depois uma forma humana de uma mulher entrando no quarto. Eu fiquei simplesmente apavorada com aquela cena. Ela vinha bem lentamente e jogava a cabeça para trás e como se risse, porém estava muda e o único barulho era do salto alto que fazia no chão. Ficou ali parada no batente da porta e voltava em direção à cama e voltava para a porta e abria a boca como gargalhando, mas sem emitir som nenhum. Fiquei paralisada de medo. Conseguia ver que era uma mulher porque, embora fosse de noite, passava uma leve iluminação do lado de fora, mesmo com as cortinas fechadas. Tinha cabelos compridos, escorridos e pretos, parecia que vestia uma camisola. A vontade que me deu foi de quase pular a janela. Lá pela 4ª vez que fez os mesmos movimentos, ela me olhou e fechou a cara. E agora a cara era de má. Ficou ali parada mais alguns instantes me olhando e depois saiu em direção ao corredor e acredito em direção à sala. Depois tudo ficou em silêncio. Fiquei ali mais um tempo petrificada e em quase estado de choque. Depois de um tempo tive coragem para esticar o braço e acender o abajur. Ao ver a claridade fiquei mais aliviada, porém muito apavorada ainda. Mas afinal, o que era aquilo? A porta do quarto bateu com violência e depois de bater no batente, a porta voltou batendo com grande violência também na parede do quarto, voltando a ficar escancarada. E novamente o barulho de salto alto começou lá da sala. Eu quase morri de tanto medo e pavor. Fiquei de olhos fechados e ouvi o barulho de fechadura da porta do quarto do lado ficar mexendo como se trancasse e abrisse várias vezes. Eu não sei o que me deu, mas prendi a respiração, abri apenas um pouco os olhos e saí correndo da cama com a coberta e tudo. Cruzei o corredor, entrei na sala e voei para a porta de saída. Quando dei por mim eu simplesmente havia descido 3 andares de escada descalça e estava na portaria. O porteiro ficou sem entender nada e eu não conseguia ficar calma. Uma vizinha que chegava naquele momento resolveu chamar a polícia para ver o meu apartamento, mas nada foi encontrado e nem estava revirado. Só entrei de novo quando meu irmão chegou lá no prédio, e então subi com ele e fui me encontrar com os policiais. Mas eles não encontraram nada de anormal que levasse a achar que houvesse tido um ladrão, mesmo porque não havia altura para escalar e eu sabia que não era ladrão. Um deles falou que às vezes ele ou a equipe de policiais era chamada para atender a casos mais ou menos parecidos com o meu. Ele falou isto quando eu relatei exatamente o que ocorreu no apartamento. Ele disse que acreditava no sobrenatural, pois já tinha passado por uma experiência sobrenatural. Fechei o apartamento e fiquei dormindo na casa de uma colega durante 6 meses, e foi aí que vi que não tinha jeito e tratei de aceitar a oferta de minha mãe para voltar a morar com meus pais. Aquela imagem da mulher entrando no quarto e vindo na minha direção, jogando a cabeça para cima como se rindo ou gargalhando, o barulho do salto alto e da fechadura sendo girada abrindo e fechando, não sai da minha cabeça até hoje.